Quando é necessário operar um nervo? Então, poxa, tem o síndrome do túnel do carpo, síndrome do túnel cubital, né, aquele do nervo ulnar. Quando precisa operar? Quando não dá mais para a gente ficar pensando ou tentando tratamentos alternativos. A gente precisa entender o que é a necessidade de operar, de onde vem a indicação. A indicação vem de quando a gente não tem mais como voltar atrás em um resultado ruim. No caso dos nervos, quando a gente tem alteração motora, ou seja, diminuição de força mantida, a gente tem uma indicação cirúrgica. Outra coisa é o tempo, porque quando a gente deixa de estimular um grupo muscular, por exemplo, o nervo que vem para a mão não está dando os comandos adequadamente, então tem uma perda de força da mão. Aquela alteração, se é prolongada, maior do que alguns meses, a gente costuma falar de 3 meses a 6 meses, o que ativa o músculo passa a não funcionar mais, mesmo que o nervo volte a funcionar. Então, o que ativa o músculo chama placa motora. O nervo comanda a placa motora, mas a placa motora morre e ela não volta a ser reconstituída depois de alguns meses daquele nervo inativo. Então, quando tem um déficit motor por mais de 3 meses, é obrigatório que seja feito o que puder ser feito para recuperar aquele grupo muscular, aquele nervo, o quanto antes. Então, o ideal é que seja feito antes de 3 meses de déficit motor. Quando a gente pensa em déficit sensitivo, que é quando tem alteração da sensibilidade, o problema é um pouquinho menos grave, mas também seguimos a ideia de alguns meses. Então, a gente costuma esperar 2 a 3 meses para que um nervo se recupere. Quando isso não acontece, a gente precisa agir. Porque mesmo que depois de 2 ou 3 anos, se a gente tentar colocar aquele nervo para funcionar de novo, a região onde ele funciona, por exemplo, a mão, não volta a ter as características de antes da lesão do nervo. Mesmo que o nervo volte a funcionar, as estruturas comandadas pelo nervo não voltam a ter o mesmo funcionamento.